Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar esse podcast. Esse podcast que fala de comunicação e te ajuda a melhorar aí de casa a sua comunicação. Eu sou fonoaudióloga, eu moro atualmente na Austrália, mas eu sou brasileira, eu sou capixaba lá do interior do Espírito Santo, da roça, como eu digo. Hoje eu vou compartilhar aqui uma resposta que eu dei para Vanessa lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é @Graça e Fono pelo Mundo. E ela me perguntou se dicção é a mesma coisa de oratória. Ela teve essa dúvida e eu resolvi transformar essa dúvida dela aqui em um episódio desse podcast. Então, se você ainda não viu o episódio que fala sobre oratória, pode ir aqui embaixo, você vai encontrar ele. Ele é um episódio que é um pouco mais longo e hoje eu vou responder a pergunta da Vanessa. Qual a diferença entre dicção e oratória? Os dois são conceitos que a gente fala, sim, que a Fono fala, que você vai encontrar várias coisas na internet sobre isso, mas os dois têm focos diferentes. Então vamos lá. A dicção, ela vai se referir à clareza e à precisão com que as palavras são pronunciadas. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou articulando e movimentando a minha boca para produzir um som. Às vezes eu uso uma técnica aqui de alongar um pouco a vogal. Se eu quero dar um pouco mais de dinamismo para essa fala, se eu quero deixar a coisa um pouco mais dramática, se eu quero falar essa frase um pouco mais feliz, eu vou mudar a maneira como que a minha dicção está. Então, por exemplo, se eu quero falar vamos dar um exemplo clássico, eu quero brigar com meu marido. Se eu começar a sorrir e falar com a voz de feliz, por que que você fez isso? Nossa, a pessoa não vai acreditar em você. Não vai transmitir nenhuma confiança de que você está chateada, de que você está brava, de que você está irritada com aquela situação. Agora, se você falar, nossa, por que que você fez isso? Qual que foi sua intenção aqui? Quando você fala com a sua voz mais de brava ou de irritada, muda o tom da voz e muda a dicção. Então, você articula o som de uma forma diferente. Isso, com certeza, também está dentro da oratória. Mas a dicção, ela vai se referir à clareza na precisão no que você está falando, ou seja, no movimento da sua boca, no movimento da sua língua, no uso adequado dos sons na hora adequada. Então, a boa dicção, ela vai te ajudar a ser entendida e vai te ajudar nessa questão de confiança e de ser também respeitada. A fono trabalha muito com dicção com pessoas que têm gagueira, que têm atraso de fala, crianças que falam e trocam as letras, crianças que trocam a letra B pela P, R pelo L. Então, nesse caso, a gente trabalha só a dicção. Então, esse é o conceito de dicção. Agora, a oratória. É como se eu quisesse te explicar que a dicção é uma bolinha bem pequena dentro da oratória. Ela faz parte de uma coisa muito maior chamada oratória. Mas a oratória, a definição dela seria a arte de falar em público de forma eficaz, persuasiva e clara. Então, ela não está falando aqui sobre a dicção. Ela tem a dicção dentro, mas ela está falando muito mais sobre como você faz a entonação da sua voz, qual ritmo que você fala, qual volume de voz que você usa, quais gestos, ou seja, linguagem corporal, junto da linguagem facial, junto da linguagem visual que você transmite. Isso é que eu chamo de linguagem visível. Então, a oratória, ela é muito mais abrangente e ela realmente é uma arte. E para você melhorar a oratória, você vai procurar uma fono que vai trabalhar com oratória, com falar em público. Quando eu estudei curso de comunicação e voz, especificamente para esses casos de falar em público. Por que que eu fiz esse curso? Porque eu queria me especializar
na oratória. Então, se você estiver aqui só ouvindo esse episódio em áudio, saiba que ele também está disponível no YouTube. E no YouTube você vai provavelmente me ver muito melhor. Você vai ver como eu pronuncio as palavras. Você vai ver como eu movimento as mãos, te trazendo mais para a conversa. Você vai ver que tem alguns momentos do episódio eu vou chegar mais perto da câmera. E esse mais perto da câmera vai trazer a sensação de que você está prestando mais atenção em mim. Então, isso tudo influencia. E essa é a diferença entre dicção e oratória. A dicção, a gente está falando de articulação de palavras e trazer mais consistência no que você está falando e mais clareza. Na oratória, a gente está falando de muito mais. A gente está falando de entonação, de ritmo, de voz, de gestos faciais, gestos corporais. A gente está falando de contato visual. A gente está falando de uma coisa muito maior e que demora um pouco mais de tempo para a gente trabalhar. A dicção é um dos elementos que ajuda a melhorar a oratória. Porque se você pensar que a oratória, a gente está falando também de clareza, de falar em público, de ser eficaz, de ser persuasivo, de transmitir confiança, ser respeitado no que você está falando, a gente também está falando um pouco de dicção. Então, eu falo que a dicção ela está dentro da oratória. É uma das bolinhas que tem dentro da oratória. E se você me pergunta, Graça, então o que eu trabalho primeiro, a dicção ou a oratória? Eu vou te dizer que pode ser a dicção, vai ficar mais fácil de você entender se você começar pela dicção, porque a dicção é um elemento fundamental que vai contribuir para a sua oratória de qualquer forma. Então, eu vou te trazer alguns aspectos de como a dicção influencia a oratória. Por exemplo, quando você tem uma boa dicção, quando você articula bem as palavras, você é uma pessoa bem articulada, ela vai assegurar que as pessoas entendam as palavras que você está falando. Então, você vai estar pronunciando de forma correta e isso vai te ajudar a evitar mal entendidos, ou a pessoa entender que você falou uma coisa e não era. Isso é uma das coisas. A segunda coisa que é muito legal na dicção quando você trabalha é que ela vai trazer credibilidade e profissionalismo, porque no português a gente fala articulando muito bem as palavras. Então, isso vai te tornando mais confiável e mais competente para falar em público, para apresentar um trabalho, para apresentar, para vender. Outra coisa que a dicção vai ajudar também é que ela ajuda a engajar. Então, as pessoas que vão estar te ouvindo, como elas vão ver que tá fácil de te entender, que você tem tempo, que você dá tempo para elas processarem, elas vão querer interagir com você. E geralmente a resposta é bem positiva, porque a pessoa vai sentir credibilidade no que você está falando. Então, se você me perguntasse o que você pode começar primeiro, eu diria que a dicção é um bom caminho. Trabalhar a dicção é sim um passo muito importante para qualquer pessoa que trabalha com comunicação, que fala, que quer melhorar a sua comunicação de alguma forma, que você vai conseguir articular melhor o que você está falando, sem gaguejar e deixar aquela fala mais fluente, mais fluida, boa de ouvir, que faz sentido. Eu quero aqui, para finalizar esse episódio, deixar uma história muito legal do Zen Budismo. Eu adoro as histórias do Zen Budismo, e elas falam sobre a importância e a natureza da fala. Tem uma história que é famosa e o nome dessa história é O Som de uma Mão Batendo Palmas. Essa história é usada para quem estuda o Zen Budismo para ilustrar a relação que a gente tem entre a fala, o silêncio e a verdadeira compreensão das coisas. Aqui vai muito de encontro com o que a gente está falando sobre oratória. Então eu quero que você respire fundo e ouça essa história agora. O som de uma mão batendo palmas. Um discípulo foi até o seu mestre Zen e disse: Mestre, por favor, me ensine o que é o Zen. O mestre respondeu: Ouça o som de duas mãos batendo palma. O discípulo bateu palmas e ouviu o som. Agora, disse o mestre, ouço o som de uma mão batendo palma. O discípulo ficou confuso e passou muitos dias tentando entender e descobrir o som de uma mão batendo a palma. Ele tentou fazer de diferentes maneiras para ver se saía um barulho com uma mão, mas não conseguiu. Ele só produziu silêncio. Finalmente ele voltou ao mestre e disse: Mestre, eu não consigo ouvir o som de uma mão batendo palma. O mestre disse: Quando você puder ouvir o som de uma mão batendo palma,
você entenderá o que é o Zen. Essa história ela é conhecida como koan. Não tem uma resposta lógica ou direta. Então, às vezes, as pessoas procuram uma resposta fácil para o que é oratória, o que é o Zen, o que é isso e aquilo, mas às vezes não tem uma resposta lógica e direta e fácil. Você tem que sentir, você tem que ser. E essa é uma história legal porque ela faz uma provocação em nós de reflexão profunda e de introspecção, de observar que o barulho, a voz, a fala, mais o silêncio, a não voz, a não fala, são muito importantes e complementam um ao outro. Isso é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade. Algumas pessoas falam demais, são impulsivas, outras pessoas falam de menos e acabam não falando o que gostariam ou o que precisam falar ou quando precisariam falar. Então, aqui é muito legal que a gente pode interpretar essa história como um aprendizado para a nossa própria vida, de que nem sempre é só sobre articular e falar. Às vezes também é sobre refletir, pensar e sentir, para saber como falar. E aqui no final dessa história, o Koan, ele enfatiza a importância do silêncio e da escuta interior. A verdadeira compreensão vem não das palavras, mas do silêncio e da reflexão. É igual quando você conhece uma pessoa e aí você sabe quando ela tá mentindo, você sabe quando essa pessoa não tá sendo realmente leal, porque você sente que tem alguma coisa ali errado. Quando você sente, você está trabalhando a sua comunicação invisível, a sua linguagem invisível, o que você sente das palavras dessa pessoa. Então, você está trabalhando o seu silêncio, a reflexão interior e o que que você realmente está sentindo. E para ser um bom comunicador, você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar o interior e o exterior. Você precisa sim trabalhar a sua fala e a comunicação, mas também ouvir o silêncio e sentir as palavras. E essa, para mim, graça e fono, é a verdadeira arte da oratória e da comunicação. Espero que você tenha gostado desse episódio sobre a diferença de dicção e oratória. Se você gostou, manda e coloca aqui, escreve aqui embaixo seu feedback. Se você puder, por favor, segue esse podcast, deixa a sua estrelinha. Se você está no YouTube, por favor, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos e manda para pessoas que você sabe que trabalham com venda, com comunicação, com pessoas. Isso é muito importante, vai ajudar a vida delas, o trabalho delas, a carreira delas. Então, manda de presente para alguém que você sabe que é importante para você ou que faz diferença na sua vida. Manda esse vídeo, manda esse áudio e assim você também ajuda aqui esse canal a crescer e esse episódio a ter mais visualizações. Espero que você tenha gostado desse episódio. Desde já, muito obrigada, gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.